E aí, pessoal, tudo bem? Serei bem breve nessa introdução, porque tem muita informação e muito debate acerca desse jogo, Botafogo e São Paulo, quartas de final da Libertadores, jogo de ida no estádio Newton Santos. Informações novas acerca de desfalques, prováveis escalações e também questões táticas. Vou trazer aqui muitos cortes da mídia tradicional falando sobre esse jogo e, claro, eu, como torcedor do Botafogo, estarei no final do vídeo dando a minha opinião sobre essa partida. Então eu peço que você assista até o final para não perder nada e, claro, que deixe o seu like nesse vídeo e se inscreva aqui nesse canal. Com tudo isso dito, acompanhe. Só que o Botafogo teve a grana, né? Um texto para conseguir essa contratação. Por exemplo, era um desejo do... pro Mário? Qual? O Diniz. E o Tite queria levar o Luiz Henrique para ser o jogador do lado direito do Flamengo. Então, assim, o Botafogo conseguiu trazer muito bom jogador. Pantera Negra. Diferenciado. E mesmo no Betis, ele teve bons momentos de começo e de fim. Sim. Né? No fim, uma chance que ele teve, ele mostrou o jogo, um jogo que ele já tinha mostrado no começo, faltou mesmo sequência, né? Jogadores que chegaram ao Botafogo e que fazem com que Tiquinho Soares, por exemplo, Eduardo e outros virem opções. O Igor Jesus está muito bem. Banco de bem. reservas. É inacreditável, né? O Igor Jesus está muito bem, ele é o titular hoje do ataque do Botafogo. Júnior Santos daqui a pouco volta. E aí? Só pode entrar 11. O Júnior Santos... Era um grande medo do torcedor do Botafogo quando o Júnior Santos se lesionou, porque ele era o artilheiro do Botafogo. Ainda é, né? Sim. O artilheiro do Botafogo, por conta da largada ali. Só que o Arthur Jorge tem material humano, tem um grande elenco e conseguiu reconstruir o time. Aí você chega com o Almada, você tem Savarino, você tem Luiz Henrique, você tem Igor Jesus. É muito poderoso, né, o elenco do Botafogo. O Textor investiu de fato para conquistar. Ele quer conquistar, ele quer valorizar ainda mais a marca dele. Sensacional. Fechamos então, amigo Ricardinho? Fechamos. Só uma informação muito importante sobre o Thiago Almada. Ele não concorre ao Bola de Prata. Bom, Libertadores, e a gente tem uma tela falando exatamente sobre o ataque, que é algo que sobressai muito no Botafogo e que no São Paulo o próprio Caleri já tinha dito que era um problema. Olha aí, Eugênio, os gols de Botafogo e São Paulo nos últimos 10 jogos. Então a gente tem 19 gols para um lado e tem 7 gols para o outro. Isso diz mais sobre o Botafogo ou isso diz mais sobre o São Paulo ou sobre os dois, Eugênio? Eu acho que comparar ataque do Botafogo acaba sendo um pouco injusto, porque o Botafogo, dos times da primeira divisão do futebol brasileiro, que estão disputando Libertadores e estiveram até pouco tempo em Copa do Brasil, é o time que mais tem marcado gols na temporada. Aliás, o Botafogo está a 1 gol de chegar a 100 gols na temporada. Caramba. Ele tem 99 gols marcados, somando o Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores. Lembrando que ele começou a Libertadores, a gente está vendo justamente imagens, né, na fase preliminar. Foram 4 jogos na fase preliminar, contra o Aurora e depois contra o Bragantino. Ainda com o Thiago, né? O primeiro jogo com o Thiago, depois entrou o Matias, Fábio Matias, que foi o interino, até chegar já no Campeonato Brasileiro a chegada do Arthur Jorge. Mas nunca perdeu essa questão de ser um time muito ofensivo. Foi lembrado agora há pouco, o Júnior Santos, que estamos vendo aí agora fazendo os gols, ainda é o artilheiro desse time na temporada com 18 gols marcados. 18 gols, atrás dele tem outros que vêm com 8 gols. Tiquinho, Luiz Henrique. E agora, a grande questão hoje é o Igor Jesus, que já tem 6 gols e uma média muito parecida com a do Júnior Santos, porque ele tem muito menos gols, muito menos jogos do que os outros. São 14 jogos do Igor Jesus com a camisa do Botafogo. Então esse time, esse ataque do Botafogo, dá pra gente apontar como o mais poderoso, até se a gente comparar com o Flamengo e Palmeiras, pela média de gols marcados, 1,7 por jogo. É um time que tem essa característica muito clara, muito colocada. É um time que, especialmente na transição em velocidade, fere muito os adversários. E o São Paulo tem uma característica de jogo um pouco diferente. Então, sim, por outro lado, o São Paulo tem uma média de gols sofridos melhor que a média do Botafogo. Então ele vai tentar equilibrar nessa questão.
Mas é muito difícil marcar esse quarteto de frente, mesmo com todos os desfalques que o Botafogo acumulou durante a temporada. Você olha hoje Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus, é muito forte. Só dar um tchau também pro Elton e pro Zupac, que eles seguirão então no trabalho durante toda a nossa programação também pro jogo do Fortaleza e Corinthians. Beijo, dupla. Só liberar vocês dois aí pro trampo. Valeu, a gente continua por aqui e voltaremos na programação com mais detalhes desse grande jogo, certo, Elton Serra? Valeu, companheiros, um abraço a todos, um abraço, viu, Prates? O Prates acorda animado, né? Eu gosto disso. E a cada a gente vê aqui dividido por quadradinhos. Com o Cícero Melo. Positividade tóxica. Cadê o Cícero na tela? O programa inteiro é uma coisa. Sensacional, Prates, um abraço. Tá preocupado com o Cícero? Vai aparecer exatamente ali o Cícero. Eu tô preocupado com o Cícero. Chegou ao Mário Filho 6 horas da manhã. O fã de esporte gosta de humanizar o jornalista, o Donan, presta atenção. Ele chegou 6 da manhã, o Mário Filho, o Cícero Melo. Ele tá com um calhamaço de informações. Cara. Eu não vi o Cícero até agora. Cadê o Cícero aí, Maria? Ô, Mari, ele tá querendo comandar o programa aqui, o Prates. Tá difícil, sempre né, cara? Não tá, é uma positividade tóxica e agora tá mandando também no roteiro. Ai, meu Deus do céu. Vou liberar então o Zupac e o Elton. Vamos voltar aqui para Botafogo e São Paulo, Prates. Se comporte aqui no nosso roteiro que a gente combinou, que a gente tem que seguir aqui o que foi passado. Falando em número de gols, também é interessante quando a gente pega os dados, Rafael Prates, vou jogar para você, já que você está tão falante. Quando a gente faz um recorte do Almada, a média de gols do Botafogo ela aumenta 20% com ele. Acaba sendo de 2 gols por jogo com o Almada dentro de campo. É claro que a gente destaca muito mais esse último jogo, que ele acaba brilhando, mas o impacto que ele tem também para o Botafogo ter essa qualidade ofensiva. É isso, né, Mari? Assim, o Almada é um jogador que tem um nível muito acima, talvez, da média que a gente acostumou a acompanhar na América do Sul. Agora, eu quero destacar que o São Paulo do Zubeldia é um time que tem um bom sistema defensivo. A gente fez algumas avaliações do São Paulo nas últimas semanas, quando houve uma queda de produção do time, geralmente do meio para frente, não do meio para trás. Por mais que ele mexa no time, a maneira de marcar, joga com 3 zagueiros, como jogou contra o Cruzeiro, às vezes uma linha com 4 jogadores, São Paulo é um time que defende-se bem. Isso o Zubeldia tem um histórico até de trabalhos dele, na LDU, na Argentina, de times que sabem se defender. Aquela derrota pro Galo no Morumbi, pela Copa do Brasil, jogo, né? O Galo só teve um chute no gol. E custou a classificação, o Atlético conseguiu, o São Paulo ficou. Mas a Mari destacou o Almada foi contratado para momentos como esse de amanhã. Ele fez um grande jogo no sábado, agora o Botafogo trouxe esse nível de jogadores para jogos como o de amanhã, para tentar tirar um tricampeão da América, para o Botafogo se aproximar do título. A gente não pode perder de vista que a partir de agora, na Libertadores, está 5 jogos para ser campeão da América. Está muito perto do título. Isso traz para o jogo, além de uma conotação de decisão, importante, um ingrediente diferente. Você, passando das quartas de final, quem passar de São Paulo e Botafogo, deixa um grandão pelo caminho e você se aproxima muito de jogar a final. Né? O Botafogo já tirou um tricampeão como o Palmeiras. Isso deu ao Botafogo um outro tamanho na Libertadores. Pode tirar um outro tricampeão nas quartas de final e vai precisar de jogadores como Almada, Luiz Henrique, Savarino, que é muito inteligente para jogar. O Botafogo chega muito animado e bem treinado, muito preparado para tentar tirar o São Paulo. Marlon Freitas joga vôlei? Joga muito, joga futebol e muito. E o Kamehameha? Joga vôlei também? Como é que é? Não sabe quem é o Kamehameha? Faz como é que ele faz na comemoração? Sim, o Igor Jesus, tudo. Arrebentou. Agora a gente falou, e muito acertadamente, de que realmente o gol que o São Paulo sofreu valeu a vaga na Copa do Brasil, custou a vaga na Copa do Brasil, mas a gente também pode fazer uma outra leitura. Os gols que o São Paulo não conseguiu fazer, sim, principalmente naquele primeiro jogo, e que o Botafogo de hoje, desse momento, tem uma facilidade maior. O Botafogo, com seu estilo, com aqueles jogadores fantásticos trocando bola lá na frente, você não vê isso no São Paulo de hoje. Você vê no São Paulo um potencial, o São Paulo constrói mais jogo por dentro que o Botafogo, mas num confronto de ataque contra ataque eu vejo uma vantagem do Botafogo nesse sentido. Por melhor que seja a defesa do Zubeldia, segurar o Botafogo hoje é uma parada duríssima. Até porque a defesa do Palmeiras também é muito boa e não conseguiu parar o fogão, né? No jogo de ida, principalmente. Eu fico pensando pelo lado do São Paulo, se a boa partida que o São Paulo fez contra o Cruzeiro, né? Ele, obviamente, poupando muito, pensando em tentar equilibrar o jogo físico com o Botafogo, que é muito forte nesse sentido. Então ele preservou seus principais jogadores, mas ele modificou um esquema. O time foi muito bem no 3-4-3, neutralizou o Cruzeiro e foi o time que atropelou nas transições, né? Um time mais leve. Se alguns jogadores que se destacaram
podem receber uma chance como titular. Por exemplo... Falando, Donan, eu tô vendo o comportamento lá, a Mari e o Eugênio estão rindo da gente, eu acho, Donan. Pode seguir. Eu tô vendo eles dois dando risada, eu não tô entendendo. Pode seguir aí, Donan, pode falar. Não tô entendendo, eu tô falando. É que eu tô olhando lá, você tá falando aqui, eu tô olhando lá na tela, mas pode falar. Estão rindo lá. Então eu vou explicar. Posso explicar? Deveria. Posso explicar o que aconteceu? O Donan se sentiu aqui constrangido. Economia interna. A Mari chegou aqui de manhã e falou o seguinte pra mim: Eugênio, presta atenção no Donan. O Donan sempre que tá falando, ele faz a listinha com os dedos. Fulaninho, cicraninho e cicraninho. Quando ele começou a fazer aqui com o dedo agora, eu tive que rir, porque foi exatamente o que a Mari falou. É só isso. Eu sou imitadora oficial do Donan. A Mari é uma traíra de marca maior, né? Agora não tem mais seriedade. Pode fazer assim, não tem problema. Pode fazer com o Então dedo. você pode ver o seguinte... Esse é o fulaninho. Esse é o fulaninho que corre. Deixa ele falar aí, ô. Desculpa. Agora eu vou virar um meme, né? Eu acho que o Zubeldia poderia pensar nesse São Paulo que tem mais dificuldade, talvez, para ser mais envolvente, trazer o Lucas para jogar por dentro, né, que ele fica mais confortável por ali, e o William é um garoto que está pedindo passagem. E assim onde você vai chegar? Você quer mexer no Luciano? Sim. Eu acho que o Luciano hoje ele é um jogador, obviamente, respeitando a capacidade que ele tem de decisão, de se sacrificar pelo São Paulo, um jogador que tem identificação, mas eu acho que ele é um jogador que é mais um segundo atacante. Ele é um cara de chegada e de finalização. Para articular jogo, para o time ser mais criativo, eu prefiro o Lucas jogando nessa função. Eu acho que ele é um jogador que pode causar mais estrago na defesa adversária dessa forma. E acho que jogando por dentro ele fica mais protegido também e mais preservado sem a bola, né? Obviamente ele vai trabalhar, não vai ficar andando, olhando, ele vai trabalhar, mas no lado ele fica um pouco mais sacrificado nesse sentido. Para a alegria de Rafael Prats, vamos falar já de Fluminense e Galo. Não é isso, Mari? Prats, tô preocupado. O Cícero chegou cedo. Certíssimo. Eu ainda vou segurar um pouquinho o suspense com a presença do Cícero Melo, porque eu sei que também aumenta muito a audiência toda quando a gente vai segurando ali para saber o estado do nosso repórter. Voltou a chover muito forte, tá? Aqui no Rio. A gente está aqui, obviamente, mais uma vez para o Fã do Esporte no Newton Santos. Lembrando também que no tapetinho, com a chuva, a velocidade do jogo, amanhã a previsão já é que o tempo melhore, mas claro, a gente vai observando porque agora está chovendo bastante aqui. Isso pode, obviamente, mexer no jogo das equipes. E a gente também vai agora, posso chamar o Cícero Melo? Com os times do Rio de Janeiro, porque sábado o Botafogo, que é líder do campeonato, venceu o Corinthians, mas o destaque, gente, Thiago Almada, tá valendo todos os investimentos que o Botafogo fez nele. Vamos conferir a tela. Desempenho de Almada só contra o Corinthians. 1 gol, 90% dos passes certos, 4 passes decisivos, 4 finalizações. Ele participa da primeira jogada do gol do Corinthians e ele faz o gol também contra o Corinthians. Então foi uma partida perfeita do Almada, jogador que estava na cara que seria um bom jogador, foi bem na Copa América, o Botafogo esperou ele voltar da Copa América, quando voltou ele tem feito esse estrago e até tem dados que mostram que com o Thiago Almada no time, o Botafogo tem desempenhos melhores e até vence mais jogos. Isa, vou te falar uma coisa, eu não tinha dúvidas de que ele realmente vinha para ser o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ao lado do Felipe Anderson, que está desencantando. Agora, todo o investimento feito pelo John Textor no Almada valeu muito a pena, porque ele já era um cara com 23 anos, campeão da Copa do Mundo, não à toa o Scaloni convocou. Não à toa ele sai com 20 anos e é a estrela do campeonato dos Estados Unidos, a MLS, que muitas pessoas têm ali um desdém, mas vem crescendo ano a ano. Quando ele chega, ele logo vai para as Olimpíadas. Já dá uma outra amostra também do que ele é capaz para quem não conhecia. Um cartão de visitas. E aí eu acho que nesse jogo contra realmente o Corinthians foi o seu cartão de visitas total, mas ele já vinha desenvolvendo um bom futebol. Ele tem esse drible curto muito rápido, como se fosse um futsal, que ele consegue tirar o adversário. Ele tem uma visão de jogo, né? Olha o passe que ele dá. Esse primeiro passe é muito difícil. Então ele consegue depois fazer um gol, que é fundamental também, obviamente, para a vitória do Botafogo. Vamos só fazer um parênteses aqui, enquanto está mostrando imagens do primeiro tempo, né? Que várzea. Os dois times com um uniforme parecido. Não é possível que ninguém... Você acha que ninguém sabia, olhou ninguém isso antes, ninguém, a CBF não viu, nenhum dos dois times. Aí é brincadeira também, né? Aí não dá para levar a sério muito o que o futebol brasileiro apresenta para a gente. Romero acaba perdendo esse pênalti, mas falando mais, né, do Thiago Almada, ele vem realmente para brigar por essa posição de estrela que ele tem
E ele consegue entregar tudo isso. Ele consegue realmente entregar, porque ele é muito habilidoso. Eu não sei se ele vai ficar no futebol brasileiro por muito mais tempo, não, viu? Porque muito jovem, né? É muito jovem e os times da Europa com certeza já estão de olho, né? Pode ser que o Lyon seja uma ponte aí para ele já pintar num próximo campeonato francês. Não falo nem nesse agora, mas talvez no próximo. Agora ele vem para brigar pelo prêmio de melhor jogador. Eu acho que vai ser difícil pela questão de tempo de jogo e quantidade de jogos, né? Mas se ele mantiver essa sequência e o Botafogo conseguir ganhar todos os jogos, o Botafogo é campeão. Simples, a matemática é simples. Estava falando do quarteto do Fluminense, o que o Botafogo esse ano está jogando. Agora ele ali junto e trocando com o Savarino, tá absurdo. Savarino, Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus. O Textor abriu o cofre. Mas contratou certo. Exatamente isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque aí é a conversa da diretoria com o técnico em peças pontuais, né? Eu até falei aqui no programa na semana passada, eu falei, cara, o Alex Telles chega. O Botafogo trouxe o Cuiabano do Grêmio no começo do ano. Tá jogando bem. Tá jogando muito bem. O Marçal termina o campeonato em baixa o ano passado, mas ele tem uns lapsos de... Tô tranquilo aqui, você pode me manter, eu posso entrar no segundo tempo, perde a titularidade pro Cuiabano. Sim. Agora é o seguinte, o Botafogo vai ter que olhar realmente o ano que vem e falar, pô, algum dos 3 ali vai ter que rodar. Não tem espaço para 3 laterais Você não precisa gastar uma bala com 3 laterais, entendeu? Assim, mas são contratações pontuais. O Igor Jesus, por exemplo, chega e banca o Tiquinho. O Tiquinho, o ano passado, foi o melhor jogador do Botafogo. Então, acertada a contratação em conjunto, tanto do Textor como do Arthur Jorge, o técnico do Botafogo. Impressionante. O Botafogo é um time muito físico, muito forte. No primeiro tempo amassou o Corinthians. O Hugo Souza fez defesas muito boas, mas amassou o Corinthians. E é um time que não poupa. Basicamente, o Botafogo não poupa. Obviamente, veio de uma data FIFA, descansou na teoria a maioria dos seus jogadores, mas não poupou. Jogou a Vera e vai jogar a Vera quarta-feira. Mas entendendo que no futebol você pode ganhar, você pode perder, às vezes é um detalhe que faz você ganhar ou você perder, então também não pode acontecer, porque o Botafogo está jogando muito bem há muito tempo. Sim. O Botafogo mais quem tem constante, jogado melhor mais constantemente. Faz um bom tempo. Não é aquela coisa que o Flamengo teve 2 semanas que... Opa, o Flamengo aí no jogo Fluminense, no jogo contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Olha o Flamengo. E aí, em momento algum, se voltou a se falar do Flamengo. O Palmeiras está se falando agora. E se falou em alguns outros momentos. O Botafogo vem jogando bem há muito tempo. Então, se acontecer de ser eliminado para o São Paulo na Copa Libertadores, repito, acho o Botafogo favorito, mas é o São Paulo do outro lado, e hoje um São Paulo forte, um São Paulo que também é capaz de fazer bons jogos. Se acontecer, não pode começar essa coisa de que é porque o time é muito frágil psicologicamente, é porque na hora decisiva o Botafogo treme. Sempre tem isso. Né? Porque sempre vem, quer dizer, a solução, parece que tudo é uma ciência, e não é uma ciência. Futebol não é uma ciência. A gente vai naquele arquivo de frases feitas e pega uma delas. Isso, exato. É que assim, não pode ter essa crise, porque é o seguinte, vamos pensar aqui friamente, tá? Sei que torcedor é paixão e tal, então vamos pensar friamente. Se o Botafogo não passa, ele é favorito, eu também acho, mas se ele não passa pelo São Paulo, o Botafogo olha para o Campeonato Brasileiro, fala, poxa, perdemos a chance de ganhar um título inédito aqui da Libertadores, mas olha a nossa condição no Campeonato Brasileiro, a gente pode ser campeão brasileiro, coisa que não acontece desde 95. Exatamente. O seu torcedor pensando, cara, desde 95 não vem um título brasileiro. Não vou dizer que para o Palmeiras não tem o mesmo valor ser campeão brasileiro. Não é isso. É que para o torcedor do Palmeiras, para os jogadores que ganharam alguns, não é que ele é menor, mas eles estão nessa rota aí faz tempo. Eles podem igualar o tricampeonato que só o São Paulo tem. Exato. Agora, imagina o Botafogo, assim, essa questão de motivação, assim, é estranho falar nisso, porque ninguém está desmotivado para ganhar Campeonato Brasileiro. Não pode ser, a gente não pode chegar nesse nível. O que pode ter é concorrência de outros campeonatos, você vai dosar suas energias naquele que você considerar o melhor naquele momento. Mas olha o Botafogo. Fantasma do ano passado não existe mais. Pegar um jogo icônico, Palmeiras e Botafogo. O 2x2? Não, o 3x4. 3x4? Vamos pegar? Tá aqui. Lucas Perry. Tá jogando no Botafogo? Já foi. Di Plácido, tá jogando? O ano passado é muito pior que o desse ano. Mas não é ruim. Di Plácido, tá jogando no Botafogo? Adrielson, voltou agora. Reserva. Vitor Cuesta. Marçal, é o nome da frequente. Marlon Freitas. Sim. Tietê.
reserva. Júnior Santos, nesse momento, está fora. Eduardo também está fora. Olha os jogadores que ele também perdeu jogadores. Vitor Sá e Tiquinho Soares, que é o Igor que está jogando. Sim. Então é o seguinte, tem dois jogadores. Falar assim, aquele Botafogo, é claro que aquela história está lá para alguns. Gente, mas ninguém tá. Esses caras que estão jogando hoje não estão com isso aqui na cabeça. Não fez parte da história deles. Você acha que o Almada e o Luiz Henrique... Treinador também não, nada. Treinador, gente, desculpa, eu estou vivendo esse momento do Botafogo. O passado, o Garrincha, o Nilton Santos, é parte da história, mas eles não entram agora. Como não entram as derrotas também. Não entra o momento glorioso e nem o momento das derrotas. Sim. É este Botafogo. Tem chance de ser campeão brasileiro? Pode ganhar Libertadores? Sim. Quem é que tem, neste momento, na Libertadores, está jogando, falando, é superior ao Botafogo? Então, Calçade, o Botafogo pratica o melhor futebol do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América. Então, mas assim, e aí qual é a garantia dele? Nenhuma, porque tem outros times crescendo. Também o mata-mata é uma coisa. Futebol o São Paulo tem uma tradição danada de Libertadores. Eu acho que a pressão no São Paulo nesse momento, nesse mata-mata, é maior que a pressão em cima do Botafogo. Então. É maior? Eu acho que é maior. Porque o Botafogo tem os pontos corridos na disputa. Bom, aliás, só é bom que você diga, né? O tom que se adotou com o que... A briga é dura. Vai falar daqui a pouquinho do Palmeiras. O Palmeiras tá olhando no retrovisor o Botafogo, já começa... Mas é mais um motivo. No brasileiro, sinceramente, Plirra, o Flamengo vem tropeçando muito, Fortaleza não acredito que vai ter essa força de chegar. O Flamengo tem um jogo a menos, mas ficou muito para trás. Eu acho que a briga do Botafogo vai ser com o Palmeiras mesmo. Só que na Libertadores tem muito mais concorrente, né? Acho que é mais difícil pro Botafogo. Contra o São Paulo, como é que você vê esse confronto? Que começa quarta-feira, também mostraremos 9h30 da noite, Nilton Santos. Plirra, eu acho equilibrado, obviamente, mas eu acho que o Botafogo tá jogando muito bem, cara. O time do Botafogo, eu acho que nesse confronto aí, eu vejo o Botafogo favorito. Favorito. Mesmo com a tradição. A lógica indica isso. São Paulo tem mais tradição, Libertadores, acostumado com a competição, mas hoje eu vejo o time do Botafogo, vi o jogo contra o Corinthians, tá muito bem. O time tem substitutos à altura e até melhores até no banco. Super farto. Tem muita gente boa. Então, esse ano eu tô confiando mais nesse time do Botafogo. Do Botafogo, eu falo. Vou cuidar com esse time que tá mal, né? Vou cuidar desse time trabalho. Que tá mal. Tá jogando pouco. Não, só para falar de sistema de jogo, as duas equipes jogam com linha de 4, 3 caras no meio de campo, né? Mas com 2 volantes, 3 atacantes e uma referência lá na frente. O que eu vejo de diferente não é o sistema, é a intensidade, principalmente do meio para frente. E aí, queria trazer essa discussão para vocês. O William Gomes, que tem jogado aberto aqui pela esquerda... Já de começo? Seria uma opção para esse jogo contra o Botafogo? Porque assim, quando você joga com o Wellington Rato por aqui, com o Luciano mais centralizado e o Lucas como único desafogo, único cara de velocidade, você tem um time que preenche mais o meio de campo, né, principalmente pela recomposição do Wellington Rato por esse setor, mas que tem pouca profundidade. Muitas vezes o Caleri fica isolado aqui na frente. Você já viria com o William Gomes desde o começo para trazer o Lucas para dentro, ou de repente até aqui para o lado direito e ter velocidade pelos lados do campo e uma intensidade mais parecida com o que joga o Botafogo? Olha, cara, eu acho que de início não. Eu acho que o Zubeldia conhece muito bem a sua equipe, né, tem uma ideia clara. Eu acho que ele é interessante para o segundo tempo, para o momento, né, que o São Paulo tiver com dificuldades, porque ele muda as características do São Paulo, né, dá mais velocidade ao time, e o Zubeldia conhece e confia muito nesse primeiro time, que vai começar com o Luciano por aqui e o Lucas aqui pelo lado esquerdo. Mas tem que botar durante o jogo. Não pode fazer que nem fez contra o Atlético nas 2 partidas, principalmente no Morumbi, que ele fez uma única substituição e tinha o Eric voando por aqui, o William Gomes voando por aqui e não usou nenhum dos dois. Mas a pergunta que todo mundo quer fazer... Qual que é a pergunta? Como é que para esse time do Botafogo? Caio, só rezando. Dentro do tapetinho, só rezando. Porque esse Botafogo, anteriormente, jogava muito só em transição, né? Com esses 2 jogadores de meio aqui. Gregory, o Marlon Freitas não vai estar, né? Tá suspenso. Então você tem a dúvida do Alan ou do Barbosa. Aí você tem aqui Savarino e Almada por aqui, os 2 se revezando muito. Aqui
um craque, né, do Botafogo. Como tá jogando o Luiz Tá Henrique? jogando demais. Por quê? Porque o Igor Jesus, ele abre esse caminho para o Luiz Henrique vir aqui para dentro, para finalizar, para bater, para infiltrar. Até gol de cabeça o Luiz Henrique tá fazendo. Só que o Botafogo ganhou outra situação que não tinha. O Botafogo agora, quando o São Paulo marca atrás, o Botafogo tem qualidade para aproximação, para tabela, para uma jogada individual e ir para dentro do gol. O Botafogo hoje é muito perigoso, jogando em transição, mas também é perigoso quando tem a bola para construir e jogar dentro do campo adversário. E aí, Alex, a gente fala, mas o Botafogo agora virou SAF, o Botafogo tem dinheiro. Quando você fala de um Almada, aí é a questão financeira. Sim. Porque você tem que ter caixa para trazer um jogador campeão do mundo para jogar o Campeonato Brasileiro. E jovem, né? Agora, quando você vai buscar o Marçal, o Alexander, o Bastos, aí é conhecimento de mercado. Não eram jogadores caros e nem tão valorizados. É olho. É olhar o que tem à disposição, trazer acreditando no potencial do jogador, que hoje são uma realidade, peças importantíssimas nesse esquerdo. O Alex Telles é outro exemplo. O São Paulo precisando de lateral, um monte de time precisando de lateral, o Botafogo foi lá no último dia da janela e fechou. Lógico, é nessa questão do Alex Telles, aí é o dinheiro, mas só que é a objetividade, a certeza do que é. Mas a maioria dos jogadores, ele teve uma convicção de pegar o Igor para chegar... O Igor Jesus jogando muito. O Matheus Martins... E aí? O próprio Tiquinho. O próprio Tiquinho. História importante no Porto, mas Santos, é tanto. Marlon Santos, que a gente não tá falando. Freitas, quando veio ali atrás, que estava livre, entende? Então é um tipo de coragem. E assim, não é simplesmente você contratar. Fazer dar certo essa engrenagem com as peças também é outro merecimento que tem o Botafogo, que ele joga de maneira objetiva. Ele não fica cozinhando. É um jogo gostoso de ver. Gostoso, muito. Ele tem espaço para abrir, ele ataca aquele espaço, faz a bola chegar. É por isso que é difícil jogar contra o Botafogo. E como uma seleção brasileira dá confiança pro atleta, né, Alec? Estevão volta da seleção, melhor em campo, caixa. Luiz Henrique volta da seleção, melhor em campo, caixa. Confiança é tudo, né, cara? E aí pega, como o Alex falou, o Paulinho também, a qualidade do Botafogo, né? Como joga bonito o Botafogo, né? O Alex foi muito feliz aqui. O Botafogo, ele sabe explorar muito o espaço, né? Onde tem espaço, ele vai. Ou seja, igual o Paulinho falou, tem que rezar. Não deixa espaço pro Botafogo, né? Que ele ataque. E o Luiz, ele joga muito, né? O craque de futebol, o craque de bola. E que a gente vai ver ele muito brilhar ainda pela seleção. O Botafogo é igual água em obra ruim. Infiltra fácil, cara. Mas vai ser um jogão, né? Vai ser um jogaço. Tem favorito pra você? Da classificação ou no jogo? Classificação. Eu acredito mais no Botafogo, pelo que tá jogando. Atlético e Fluminense, Alex. Cara, aí eu acho que a briga é muito parelha, porque essa irregularidade dos dois não dá essa condição pra gente apontar um favorito. Flamengo e Peñarol, Alec, gol. Aí ficou fácil, né? Mas você não acha que o Flamengo vai ter que jogar muita bola? Esse Peñarol é perigoso. O Peñarol deu um trabalho no jogo no Uruguai pro Atlético Mineiro, correndo uma barbaridade. Perigoso, mas pro elenco que o Flamengo tem, pros anos que o Flamengo vem vendo, pelo treinador, pelos atletas, não tem como pensar outra coisa a não ser classificar. Não, tô contigo, acho que o Flamengo... Sobre a escalação do Botafogo. Minha opinião aqui, eu não vou me basear em provável escalação de GE, nada disso. John, Matheus Ponte. Eu não colocaria o Vitinho. Matheus Ponte vinha jogando, vinha se firmando, vinha sendo regular. O Vitinho chegou agora, cara. Então, pra mim, o Vitinho precisa conquistar o espaço dele. Dupla de zaga, Bastos, Alexander Barbosa. Lateral esquerdo, Alex Telles. Na lateral, Alex Telles. O cara é titular. Na ausência do Cuiabano, Alex Telles, meu amigo. O Arthur Jorge não pode colocar o Marçal para começar jogando esse jogo. No meio, Gregory, Marlon Freitas. Dupla de volante, Gregory e Marlon Freitas. Terceiro homem de meio campo, Thiago Almada. Por dentro, claro, né, com liberdade para se aproximar do Savarino, se aproximar do Luiz Henrique. Como ele fez muito bem no último jogo, no jogo contra o Corinthians, que ele atuou mais por dentro. E atuou bem, cara. Apareceu pro jogo. Ponta esquerda, Savarino. Ponta direita, Luiz Henrique. Na frente, Igor Jesus. Então, a gente espera, cara, uma atuação boa do Botafogo, que faça o time sair desse jogo com uma boa vitória. Com uma boa vitória, para não ter que precisar desesperadamente de uma vitória no jogo de volta para se classificar. Peço que você que chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva no canal.
deixa o like. Então, meu amigo, vamos por uma vitória, uma boa vitória nesse jogo de ida da Libertadores. Daqui para frente, todo jogo será o jogo da vida, inclusive no Campeonato Brasileiro. Então não existe esse negócio de poupar jogador no Brasileiro. Não, todo jogo até o final será uma final, cara. Então, é ir sempre em todos os jogos até o final da temporada com o que tiver de melhor. Lutando nas duas frentes igualmente nos dois campeonatos, Brasileiro e Libertadores. Tentando os dois. Mas a gente precisa ser campeão, cara. A gente precisa gritar é campeão. A gente precisa gritar é campeão. Nós, torcedores do Botafogo, precisamos disso. Foi muito doloroso o ano passado. Eu senti muito a perda do título. De verdade. E eu torço pro Botafogo desde 95. Eu comecei a torcer pelo Botafogo, era molequinho. 7, 8 anos, no título de 95, eu decidi torcer pelo Botafogo. Porque na minha cabeça aquilo ia acontecer muitas vezes. Eu ainda ia gritar campeão muitas vezes. Mas de lá para cá, título importante não veio. Então, tem que ser nesse ano de 2024. É isso. Eu fico por aqui. Um abraço.